Fala, meu amigo concurseiro, Banca Quadrix, que estão na área aqui, trazendo uma prova recente, uma prova que foi aplicada aí, não tem nem 2 semanas, no início, prova aí recente, né, do início de 2022. Cada vez mais, eu já tinha falado isso em outros vídeos, mas cada vez mais a banca tem colocado questões da Lei 9784. Essa prova aqui ela exemplifica isso, que cada vez mais a banca está trazendo esse tipo de questão, está aumentando, né, a quantidade de questões. A gente já tinha conversado sobre isso, que ela tinha aumentado as questões de lei de acesso à informação, que tinha aumentado as questões de improbidade administrativa. Se você faz um concurso da Banca Quadrix, você sabe que lá a divisão clássica é conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Lá em conhecimentos complementares existe um pacote que é comum a quase todos os concursos, que é a parte da ética, a ética no serviço público, o decreto da ética. Talvez, às vezes, vem no edital aí o código de ética do órgão. E na sequência vem as leis, né? Então vem 9784, 8429, Lei de Acesso à Informação e o decreto. Esse é o pacote básico das provas da Quadrix, está lá em conhecimentos complementares. Esse é o combo ali de conhecimentos complementares. E aí eu já tinha sinalizado para vocês que não dá para escolher um ponto ali. Antigamente dava, mas agora não, você tem que estudar tudo. Só que a Lei 9784, ela tem despencado nas questões, nas provas mais recentes. E eu vou trazer aqui essa prova, né, que é a prova do Cresce lá de Santa Catarina, né? Aqui, ó, é a prova de agente fiscal, ó, agente fiscal lá do concurso Cresce Santa Catarina, para vocês perceberem que a banca ela está fazendo isso cada vez mais. Eu tenho provas anteriores aqui que eu vou resolver, mas quando eu vi a quantidade de questões nessa, aí eu falei, não, tem que começar justamente por essa mesmo, tá? Então é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, mas isso aqui independe, tá? Qualquer concurso que você for fazer da Banca Quadrix, o perfil vai ser o mesmo aqui. Isso aqui independe, tá? Da prova que você vai fazer. É uma prova de nível superior, mas a prova de nível médio não está muito diferente não, tá bom? Então essa aqui vai ser uma prova muito boa para você revisar aqui comigo, beleza? Essa prova, se você não revisou ainda 9784, ela vai ser fundamental para você revisar aqui comigo, beleza? E se você quiser adquirir também o meu e-book ali da 9784 esquematizada, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu vou utilizar esse e-book como referência aqui para a gente buscar a fundamentação para cada item, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos começar aí resolvendo as questões da prova, tá? Então vem comigo e vamos lá fazer uma porrada de questões aqui da Lei de Processo Administrativo. De acordo com a Lei 9784 de 99, julgue os itens de 61 a 70. Então vamos lá. Item 61, pessoal. É direito do administrado ter ciência da tramitação, né, dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado. Pessoal, isso aqui é clássico, a gente precisa estar atento a isso aqui, né? Isso aqui é justamente uma das partes iniciais que nós temos lá na Lei 9784. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Na 9784, vocês vão perceber logo no início, né, que ele vai falar lá no artigo 3º, ele vai falar para vocês aqui justamente dos direitos dos administrados. E dentre os direitos dos administrados, nós temos justamente essa questão de ter a ciência da tramitação, né? Aqui ó, no inciso 2º, nós teremos aqui, ó, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, né? Além disso, o que mais que tem aqui? Ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Então, a banca ela buscou aqui, iniciou a prova já trazendo aqui o artigo 3º, tá? Que são os direitos dos administrados. Esse artigo é bastante explorado pela banca, tanto em nível médio quanto em nível superior, tá? Então, se você fizer uma lida aqui, umas 3 vezes que você fizer a leitura do artigo 3º, você vai perceber que você não vai errar a questão mais. Você não vai errar, é uma parte muito tranquila, muito fácil de você captar a mensagem, tá certo? Então, voltando aqui para nossa prova, né? Voltando lá para nossa prova, aqui o item está certo, aqui é o artigo 3º, tá? O artigo 3º lá é a fundamentação aqui.
Então, correto aqui o nosso item. Item 61 agora, pessoal, item 61, ele vai falar o seguinte pra gente, ó. É vedada a abertura de processo administrativo mediante a solicitação oral do interessado. Então veja que ele está falando aqui de solicitação oral do interessado, ele está dizendo que é vedado, então, a abertura de processo administrativo, né, mediante solicitação oral do interessado. Aqui já é um outro ponto importante, é básico, isso faz parte, né, do conhecimento básico aqui da Lei 9784, a propositura, as possibilidades, né, de propor ali o processo, né. Então aqui, pessoal, vem comigo, logo depois aqui no artigo 5º, nós teremos o seguinte, ó. Aqui no artigo 5º, a gente tem o seguinte, ó, o processo administrativo, ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, tá? Então, a lei aqui, ela não deixa muito explícito, mas a gente sabe que tem essas possibilidades aí, tá? Então, o que nós temos aqui? O item, ele está falando que não é permitido, ele está falando que é vedada a abertura do processo administrativo mediante solicitação oral do interessado, tá? Então, no artigo 5º ele fala que pode ser de ofício ou a pedido, e aí você vem para o 6º, e no 6º ele fala bem assim, ó, o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser feito, então, por escrito, deve ser formulado por escrito. Então, perceba o seguinte, pessoal, que a regra aqui é que seja, sim, por escrito, né? Mas nós temos a exceção, e aí a exceção vem trazendo o quê? Salvo, né, em que for admitida a solicitação oral, a regra é que será, então, por escrito. Então, quer dizer que nós temos a possibilidade de solicitação oral, tá? E aqui, o nosso item, ele está dizendo que não, né? Ele está dizendo que é vedada essa solicitação oral, tá? Ele está dizendo que é vedada a abertura de processo mediante solicitação oral do interessado. E então, isso está errado, né? Nós já vimos que, então, o requerimento ele pode ser feito via formulário, por escrito, isso é a regra, mas excepcionalmente pode ser por via oral, solicitação oral ali, né, dependendo da situação e do caso ali, beleza? Então aqui, pessoal, o item 62, ele vai ser errado, né? Ele fica errado, então, com isso aqui. Então perceba que algumas palavras aqui, se você não faz a leitura da lei, você acaba escorregando. Por isso que no nosso material esquematizado aqui, na 9784 esquematizada, a gente tenta grifar para vocês as palavras-chave justamente que a banca tem cobrado mais. Então aqui, você fazendo uma revisão com o nosso material, você vai perceber que você não vai errar nunca mais as questões de 9784. Lembrando que quem quiser adquirir esse material, descrição do vídeo aqui, tá bom? Beleza, beleza? Vamos seguir aqui a nossa revisão. Veja que a banca trouxe o artigo 3º lá na questão anterior e agora trouxe o artigo 5º junto com o artigo 6º, né? Basicamente o artigo 6º mesmo, né? Ela trouxe ali o artigo mais o 6º, né? Mas a gente fez questão aqui de iniciar ali no 5º e avançar aqui para o 6º, tá? Então, beleza, beleza. Artigo 6º tá mais aqui alinhado com o que o item trouxe pra gente. Ok, ok? Tranquilo? Conseguiu entender? Vamos prosseguir. Item 63, tá? Item 63 fala bem assim, ó. Os órgãos e as entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados. Pessoal, essa palavra padronizados, ela tá bem destacada, ela salta aos olhos quando você faz a leitura da Lei 9784. Aqui ela está dizendo que aqueles formulários, aqueles modelos, aqueles documentos que são muito comuns ali, de preferência que se adote ali modelos padronizados, né? De assuntos que importam em pretensões equivalentes, que aí um órgão usa, o outro usa também e tal, todo mundo mais ou menos já tem ali alguma coisa padronizada. Isso está escrito na lei? Está, pessoal. As questões de 9784, elas são questões muito literais. Por isso que não adianta, você precisa fazer a leitura da lei. Por isso que o nosso material está esquematizadinho ali para te ajudar nisso. Então, bora localizar onde está escrito isso aqui lá na nossa lei, tá? Então vem comigo aqui, ó. Lá no artigo número 7, ela vai falar bem assim, ó. Órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos e formulários
padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Pessoal, grave isso aqui, ó. Formulários padronizados. Isso aqui eu já vi em várias questões, várias provas anteriores aí da banca. Ela adora trazer esse ponto aqui da nossa legislação, tá bom? Então, beleza, voltando aqui então para a nossa prova, voltando aqui para o item, realmente a ideia é que você tenha esses formulários padronizados. Então esse item aqui, ó, está correto, tá? Item correto, de acordo lá com o nosso artigo então número 7, tá bom? Beleza? Tá tranquilo? Tá conseguindo aí captar? Tá revisando comigo? Você tá aqui comigo conseguindo perceber que não é difícil, a gente não tem uma complicação aqui no estudo da 9784, basta que você faça a leitura. Essa revisão eu preparei justamente para você fazer essa leitura comigo aqui, fazer a revisão. Veja que curioso também, a banca ela está trazendo aqui, ó, artigo 3º, artigo 5º e 6º, artigo 7º. Ela meio que foi sequencial, por isso que eu gostei dessa prova, uma prova didática, né? Ela facilita aqui, favorece com que a gente revise pontos importantes da nossa lei 9784. Avançando aqui, item 64. Item 64 vai falar o seguinte pra gente: a competência pode ser renunciada e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Pessoal, delegação é um assunto importantíssimo na Lei 9784. A gente tem que sempre captar todas as informações que envolvem delegação, porque as bancas adoram explorar e a Quadrix não vai ser diferente. Quase toda a prova da Quadrix ela vai trazer uma questão envolvendo delegação. E aqui você não pode errar. Questão dada muitas vezes. Então ele fala que a competência ela pode ser renunciada. É uma primeira coisa que ele faz, né? Que ele traz aqui. A competência pode ser renunciada e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Será que a competência pode ser renunciada, pessoal? Será que é isso mesmo? Me acompanha aqui, vamos lá para a gente entrar aqui então na nossa legislação e conferir se isso é verdade, né? Então, mudando aqui para o nosso material, voltando aqui as páginas, vamos localizar isso lá. Olha só, pessoal, artigo 11, né? Ele fala bem assim, ó: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Pessoal, olha a palavra que eu grifei aqui para vocês, pessoal. A competência, ela é irrenunciável. Repete comigo. A competência, ela é irrenunciável, tá? Grave isso, repita isso, faça aquele mantra aí, ó. A competência, ela é irrenunciável, tá? Então, olha aqui, artigo 11 trazendo pra gente aí a fundamentação dessa questão aqui. Então, voltando aqui para nossa prova, a competência pode ser renunciada? Não, ela é irrenunciável. Irrenunciável, tá? Não pode, pessoal. Se aquele órgão, aquela pessoa ali do órgão e tal, ela tem a competência para aquilo, o órgão tem a competência para tal, isso é irrenunciável, tá bom? Então o artigo 11 aqui vai trazer isso pra gente, ó. Artigo número 11, tá bom? Então a competência, ela pode ser renunciada? Não, ela é irrenunciável, beleza? Vem comigo aqui que a gente avança. Então o item aqui ele fica errado, né? Por conta do renunciada, né? O item 64, item errado, beleza? Agora, pessoal, próxima questão aqui, ele fala assim pra gente, ó, a competência, mais uma vez, uma questão então envolvendo competência, ele fala que a competência para decidir recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. Uma coisa é a competência não poder ser renunciável. Outra coisa é a competência ela ser delegada. Então a competência ela pode ser delegada, tá? Eu posso repassar a competência, mas existe limitação quanto a isso. E aí ele está falando, a competência para decidir recursos administrativos, tá? Não pode ser objeto de delegação.
Será que isso aqui está certo, pessoal? A competência para decidir recursos não pode ser objeto de delegação? Se só tem aquele cara lá para decidir, né, o recurso administrativo, ele pode delegar para outro decidir por ele, né, a situação lá do processo? Beleza, vamos conferir isso na lei, né? Será que está isso lá? Será que é isso mesmo? Será que ele pode delegar? Será que ele não pode delegar? Então vem comigo aqui que nós vamos descobrir agora se pode ou se não pode, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, o que não pode ser objeto de delegação, tá aqui no artigo 13, ó. Não pode ser objeto de delegação. Olha aí, pessoal. Qual que é o primeiro? Edição de atos de caráter normativo, tá? Edição de atos de caráter normativo. Não pode ser objeto de delegação, não pode se delegar atos de caráter normativo. O que mais, pessoal? Decisão de recursos administrativos. Olha aqui, é justamente o que o item trouxe para a gente, porque ele falou que a competência para decidir recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. Tá certo, né? Olha aqui, né? Não pode mesmo. O que mais, pessoal? Ó, matérias de competência exclusiva. Então, se é competência exclusiva do órgão ou da autoridade, também não pode aparecer, né? Não pode ser delegado, tá? E aqui tem aquele macete clássico, né? Todas as bancas que cobram, pessoal, 9784 sempre caminham para trazer um item daqui, dessa parte, né, do que não pode ser objeto de delegação, né? Então, o que nós temos aqui? Competência exclusiva, atos de caráter normativo, recursos administrativos. Macete batido aí já, né? Cenoura, né, pessoal? Não se pode delegar, né? Não é objeto de delegação, né? Não é objeto de delegação a cenoura, né? Cara, aqui, ó, competência exclusiva, atos de caráter normativo e recurso administrativo. Pessoal, se você fixar isso aqui, acabou, não tem para ninguém. Você vai chegar lá arrebentando na sua prova, tá? Nosso material ele já é pensado justamente para você chegar com tudo na sua prova, chegar para gabaritar. Então ele é todo organizadinho aqui em cima do que as bancas vão cobrar na sua prova, beleza? Então voltando aqui, ó, para nossa questão, então, ó, ele está dizendo, o 65 diz o seguinte, né? Que aqui, ó, a competência, então, para decidir recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. É isso mesmo, né? Tá certo, não pode ser objeto de delegação. Qual que é o macete? Cenoura, né? Cenoura. Competência exclusiva, atos de caráter normativo e recursos administrativos. Você não vai errar mais, repita comigo, cenoura, CE. Competência exclusiva, NO, atos de caráter normativo e RA, a recursos administrativos. Você não vai errar mais isso aqui depois dessa aula, tá bom? Item 66. Item 66 vai falar bem assim, os atos de delegação de competência, então mais uma questão de delegação. Olha o tanto de questão de delegação de competência. Os atos de delegação de competência são de caráter sigiloso. Olha aí, pessoal, será que é isso mesmo? Os atos de delegação de competência são de caráter sigiloso? Será que é isso mesmo, pessoal? Vamos avançar aqui, vamos avançar para verificar se é isso mesmo, né? Vamos seguir aqui, ó, vou jogar na tela para vocês, ó. Os atos, então, será que eles têm esse caráter sigiloso? Eu quero você aqui comigo para a gente perceber se é isso mesmo ou se não é, né? Será que é isso mesmo? Vamos avançando aqui, ó. Vamos avançando. Ah, deixa eu voltar aqui que eu acabei passando, né? Acabei passando aqui, ó. Aqui, ó. O ato aqui, ó. 14, ó. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial, tá? Ó, os atos de delegação e sua revogação, né, deverão ser publicados em meio oficial, né? A questão do ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, né? E em nenhum momento aqui a lei está falando justamente que a gente tem esse caráter sigiloso, né? Na verdade, os atos de delegação, eles deverão ser publicados em meio oficial. Se publicado em meio oficial, eles deverão se tornar públicos e não sigilosos, tá? Então aqui, ó, no 14, a gente tem mais ou menos aqui uma ideia, né, de que isso aqui está errado, tá? Então lá no 14, a gente tem aqui, ó, que na verdade eles devem ser publicados, né, em meio oficial, devem ser tornados
públicos ali, tá bom? 66 já foi. Agora bora aqui no 67. Item 67, o que nós temos? O ato de delegação é de competência revogável. Revogável, né? O ato de delegação de competência tem caráter o quê? Revogável, a qualquer tempo pela autoridade delegante. Eu acabei no item anterior já meio que lendo aqui a fundamentação desse item, né? Nós vimos lá, ó, vou voltar aqui para vocês, ó. Nós vimos aqui, ó, vou voltar, quase soltando a vinheta aqui, né? Vou voltar aqui para vocês, ó, para vocês perceberem o seguinte. Lá na nossa legislação vai estar escrito lá no parágrafo 2º, ó, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, ele delega a competência, mas ele pode revogar a qualquer tempo, tá? Então, veja que está bem destacado aqui para vocês, ó. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, ela entrega, ela revoga essa entrega a qualquer tempo, tá certo? Então, beleza, pessoal. Próxima questão, deixa eu voltar aqui. Próxima questão aqui, o que nós temos, pessoal? Ó, então, voltando aqui para o item, né? É revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, 67 está correto, né? 67 está correto. 68, ó, os atos do processo administrativo devem realizar-se em dias úteis. Então, vamos lá, devem realizar-se em dias úteis, tá? No horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Então, as informações que eu quero que você preste atenção são essas aqui, ó. O horário de funcionamento da tramitação, dos atos ali, né, do processo. Eles devem se realizar em dias úteis e em horário normal, tá? Onde está escrito isso no nosso material? Em que lugar eu encontro isso aqui, pessoal? Vocês vão perceber aqui, ó, mais para frente, tá? Nós teremos aqui, ó, no 23, ó, os atos do processo devem se realizar em dias úteis em horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Aí nós temos o parágrafo único, ele vai complementar falando o seguinte, ó, serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo o adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Então aqui, como regra, é horário normal em dias úteis. O horário normal ele poderá ser extrapolado, né, naqueles atos já iniciados, né, justamente porque se a gente não seguir, isso pode prejudicar o curso regular e causar um dano ali ao interessado da administração. Então, se ele já foi iniciado, ele pode extrapolar o horário normal, ele pode ser concluído depois do horário normal, tá? Então, com isso, a gente percebe que o item 68, ele está correto, porque ele traz a regra. A regra é em dias úteis em horário normal. Excepcionalmente, você pode extrapolar o horário dos atos já iniciados, desde que, justamente, né, porque o adiamento poderia prejudicar o curso regular e trazer dano ao interessado da administração. Então, item correto, né? Isso mesmo aqui, a gente tem isso então lá no 23, tá? No 23, parágrafo, tanto no 23 caput quanto no parágrafo único, beleza? Aí, o que a gente tem aqui, pessoal? Item 69, vem comigo na revisão aqui da 9784, quero você aqui comigo, gabaritando aí na sua prova, fazendo aquela revisão. Mais uma vez, veja só, a banca ela começou lá no terceiro, nós já estamos aqui ó, no 23 já, ó. Então veja que a gente está fazendo um passeio pelos principais pontos da 9784, justamente destacando aqueles pontos importantes, aquelas palavras-chave, né, e percebendo também aqui pelo nosso material onde está isso lá na legislação. Item 69, o que o item 69 vai falar, pessoal? Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, então, ó, assunto de interesse geral, né? O órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir consulta pública. Então, eu quero você gravando comigo só essas palavras aqui, ó. Eu quero você gravando essas aqui, ó. Interesse geral, consulta pública, porque aí toda vez você vai resgatar a informação completa, né? Então, quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros. Então, isso aqui é uma outra informação importante, né? Para manifestação de terceiros. E aí, o que mais, pessoal? Antes da decisão do pedido, ainda
ainda que haja prejuízo para a parte interessada. Então, o que ele está dizendo, pessoal? Se o assunto for de interesse geral, pode, então, mediante despacho motivado, abrir um período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão, ou seja, para isso ajudar na decisão, né? Ainda que haja prejuízo para a parte interessada. Esse ainda que haja prejuízo é que, de repente, a gente tem que ficar esperto, né? Será que isso seria possível, né? Permitir uma situação ainda que vai gerar prejuízo para a parte interessada? Vamos verificar onde está isso aqui lá na nossa legislação. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Veja aqui que nós temos lá no artigo, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó, lá no 31, ó, interesse geral, consulta pública. Veja que eu grifei já justamente as partes importantes, ó. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir o período de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então veja, pessoal, olha só, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então eu vou até grifar aqui para você, ó. Isso aqui é que pegou, né? Isso aqui é que pegou ali na nossa questão. Por quê? Porque eu até posso, né, se for de interesse geral, abrir a consulta pública para participação de terceiros, mas eu não posso trazer prejuízo para a parte interessada. E aqui na nossa questão, volta aqui na tela, na nossa questão ele está falando, ó, que ainda que haja prejuízo, não pode, né, pessoal? Não pode ter prejuízo. Então esse item aqui está errado, né? Isso aqui então está lá no artigo 31. Artigo 31. Não pode ter prejuízo para a parte interessada. Então, beleza? Você conseguiu captar? Então, interesse geral, consulta pública, manifestação de terceiros, não pode ter prejuízo para a parte interessada. Pronto, essa é a informação que você tem que gravar, beleza? Vem para o 70, vem comigo aqui no 70 para a gente fechar essa prova aqui de agente fiscal, nível superior, nível médio, cuidado, porque pode cair do mesmo jeitinho para vocês, tá? A quantidade de questões de nível médio na 9784 tem determinadas provas que está do mesmo jeitinho, então não há muita diferença, muitas vezes. Pelo contrário, a prova de nível médio eles podem até salgar um pouco mais a mão, então é importante você treinar não só pelas provas de nível médio, as provas de nível superior também. Então, questão 70 para a gente encerrar aqui a nossa revisão. Vem comigo, olha só. O interessado poderá, na fase instrutória, né, e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, né? E requerer diligências e perícias. Então vamos lá, palavras importantes, ó. Fase instrutória, antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres e requerer diligências e perícias. Então, são pontos importantes aqui que eu preciso fixar. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres e requerer diligências e perícias. Mas lhe é vedado, nessa fase, aduzir alegações. Então, ele está falando aqui que pode o que está lá em cima, mas vai ser vedado aduzir alegações referentes à matéria de objeto do processo. Então, ele está dizendo que não pode aduzir alegações. Então, ele está falando que pode juntar documentos, pareceres, requerer diligências, mas não pode aduzir alegações. Será que é isso mesmo, pessoal? Será que é isso mesmo? Quando tem esse mas, esse vedado, a gente tem que crescer o olho, ficar atento, porque às vezes não é bem assim, né? Então, será que é esse caso aqui? Vem comigo, então, bora descobrir juntos aqui. Vou colocar na tela para vocês. Vem comigo aqui na nossa lei, vem comigo aqui no artigo 38. Olha só, pessoal, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres. Então, veja só, ele pode juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações. Opa, então ele pode aduzir alegações, requerer diligências e perícias, documentos e pareceres, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do processo. Aqui o nosso item falou que não pode, mas aqui está falando que pode, ó, na lei está falando que pode, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. E lá, volta na nossa prova, ele está falando que é vedado, né? Ele está dizendo que é
vedado. Não é vedado nada, é permitido sim, tá? É permitido, então, juntar documentos, pareceres, requerer diligência, né, e aduzir alegações, tá? Essa parte aqui, pessoal, eu já vi caindo bastante, tá? A banca costuma trazer várias vezes, repetidas vezes esse ponto aqui. Ah, na fase instrutória, a gente pode fazer tal coisa, na fase instrutória, pode isso, pode aquilo. Então, olha só, mais uma questão, então, trazendo aqui uma informação importante para a sua revisão. E aqui a gente conclui esse item, né? Lembrando que aqui é o artigo 38, né? O artigo 38 é que vai trazer aí para a gente esse ponto, essa fundamentação. Então, pessoal, eu tentei preparar aqui para vocês nessa meia horinha, né? A gente cravou aqui meia hora, resolvemos uma porrada de questões justamente para mostrar para você que a lei ela não é tão complicada assim, a gente consegue chegar para gabaritar, principalmente quando a banca traz a literalidade. Quadrix traz a literalidade sempre e a gente consegue cravar as questões fazendo a leitura, treinando questões. Então aqui comigo você já está com uma revisão bacana. Eu já gravei outros vídeos aqui também sobre a 9784 no canal. Na descrição do vídeo tem até outras questões que eu resolvi de outras matérias, justamente para fortalecer aqui a sua preparação e que você chegue muito bem. Lembrando que o item 8, o item 70 aqui, ele está errado, né? Os anteriores eu já coloquei o gabarito aqui para vocês. Então fizemos aqui, ó, a prova, né? Bastante item aqui da prova, né? Justamente aqui da parte que cobrou aí a 9784. Olha o tanto de itens que nós fizemos aqui em meia horinha, né? Olha só, fortalecemos aí a sua revisão. Pegamos do artigo 3º, né, lá do 3 até o 38 aqui, para você revisar essa parte inicial aqui comigo, né? É a primeira metade ali da lei, né? A gente trouxe aqui os principais pontos e aproveitamos essa prova porque ela estava bem didática, ela estava muito boa, com pontos importantes mesmo, que você não pode deixar de fora da sua revisão. E eu espero que você tenha êxito aí na sua prova, né? Desejo que tudo dê certo aí. E se você quiser adquirir aqui o nosso material, o link vai estar na descrição do vídeo ali para você então adquirir aqui o PDF, o e-book todo esquematizadinho da 9784 para fortalecer sua preparação, tá? Obrigado por você ter ficado aqui até o final comigo. Compartilhe o vídeo, se inscreva se não está inscrito. Contem comigo sempre, tamo junto e até mais, galera. Valeu, valeu!